Vai me dizer que você nunca viu uma mina linda andando de metrô. Andar de metrô é tipo ser pobre em shopping de rico, tá ligado? Só dá pra olhar. E a história começa com o protagonista vendo uma garota no metrô, e ele fica um pouco surpreso, até porque sempre é bom ver mulher bonita, né? Ele senta no banco pra esperar o trem e fica pensando por que que a mina tá sempre voltando tão tarde pra casa. Mesmo tentando disfarçar, o mano fica olhando de canto pra ela que nem um psicopata, pensando se ela estuda música ou algo assim, porque ela tá sempre andando com um instrumento nas costas. Só que no meio dessa brisa que ele tá tendo enquanto ele olha pra ela, a mina olha de canto pra ele. Na mesma hora, o cara fica todo nervoso porque ele tava parecendo um stalker, e então ele decide colocar um fone pra esquecer aquela situação constrangedora. E ele coloca essa música aqui. Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro. Caralho, essa música é muito boa. Eu até esqueci a vergonha que eu acabei de passar. Você tá ligado que o fone tá desconectado, né? O quê? O fone tá desconectado. É porque quis, não tem garantia. Maldito fone da Shopee, mano. Na moral, o japonês filha da puta. E, mano, é basicamente assim a primeira interação dele. Só que a mina fica um pouco surpresa com a música que ele tava escutando e acaba dizendo algo tipo assim. Caralho, eu também gosto muito desse cantor. Você também gosta? Conhecer esse cara é tipo gostar do link do Zap em 2021. Eu tenho um gosto refinado, sabe? O nosso prota fica todo felizinho por ter finalmente alguém pra conversar sobre o cantor underground favorito dele e fica enchendo o saco da menina. Ah, que menina incrível. Como é bom ser ouvido, cara. Como é bom ser ouvido. Meu, esse arrombado tá 1 hora falando sobre o cantor underground. Eu não aguento mais. A mina cansa de ouvir ele falar sobre cantor underground e pergunta se eles já tinham se encontrado antes naquela estação. Ele finge que não, que nunca tinha encontrado ela, é a primeira vez que ele vê ela. Só que ela dá uma risadinha, dizendo que isso é engraçado porque ela sempre percebia ele olhando pra ela. O mano simplesmente ficou de xereca ao vivo. Nosso pivete fica completamente em choque, porque ele não sabia que a mina tinha percebido que ele ficava olhando pra ela que nem um stalker. E no outro dia, quando ele tá no trampo dele, ele tá em choque e sem acreditar ainda que ela tinha percebido. Então, a chefe dele percebe que ele tá surtando. E ela acaba perguntando se tinha acontecido alguma coisa com ele, porque ele tava agindo um pouco diferente do normal. Então ele explica o que aconteceu pra chefe, pergunta pra ela também como é que faz pra sumir do país sem deixar rastros. Só que a chefe dele fala pra ele parar com viadagem, porque se a mina tivesse achado ele assustador, ela nem teria falado com ele pra começar. Em outras palavras, ela tá dizendo pro nosso protagonista que a menina também encarava ele pra ter percebido que ele tava encarando ela, tá ligado? Ó, só que ainda assim, ele ainda acha que ele pareceu assustador, que ele pareceu um estranho, esquisito, então ele decide que na próxima vez que ele vê a mina, ele vai pedir desculpa pra ela. E nesse mesmo dia, quando ele tá voltando do serviço pra ir pra casa, jogar aquele LOLzinho e perder o NoFap, ele chega na estação e tem um velho deitado na porra do banco que ele ia sentar. E no outro banco do lado, quem tava lá, a mina tava sentada lá. E como ele não quer ficar sentado do lado dela pra parecer mais esquisita ainda, ele decide pegar um livro e ficar em pé lendo. O que, particularmente, é mais esquisito ainda. Eu, hein? Deus me livre sentar perto de mulher. Medo terrível dessa espécie. Não acredito que esse arrombado tá em pé só pra não sentar perto de mim. Peraí, será que eu tô fedendo? Mas pra tristeza do nosso protagonista, a mina chama ele pra sentar junto com ela. Lá ele. A mina chama ele pra sentar do lado dela. E enquanto eles estão um ao lado do outro, eles começam a puxar assunto e jogar a conversa fora. Ela acaba perguntando o porquê que ele tá voltando tão tarde pra casa. E o nosso protagonista responde que é porque ele trabalha no último turno, então ele sempre acaba voltando muito tarde pra casa. A mina fica refletindo no quão ruim é ser CLT. Leave me alone! E pergunta se ele ainda tá na faculdade. Ele acaba respondendo que tá no último semestre, se preparando pra conseguir um trampo na área dele. E ele também fica um pouco curioso sobre ela e pergunta se ela tá voltando tarde também por conta do serviço. Ela responde que voltou tarde porque ficou falando com um grupo de pessoas sobre suas preferências hardcore. É literalmente isso, eu não tô alterando nada, aconteceu isso aqui. O nosso protagonista fica imaginando altas cenas libidinosas e começa a pensar com a cabeça de baixo. A mina percebe que o protagonista começou a pensar com a cabeça de baixo e tava imaginando coisas erradas, e explica que ela tava falando do estúdio que ela trabalha, ou seja, hardcore era a preferência de música. A mina gostava de músicas hardcores, de um rock pesado, tá ligado? E ele fica todo envergonhado quando ela explica pra ele. Ela percebe que ele ficou todo sem jeito por ter pensado com a cabeça de baixo e muda de assunto perguntando como é que ele tinha conhecido aquela banda underground que ele não parava de falar. Ele explica que colocou o Spotify no modo aleatório e deu bom. Brincadeira, brincadeira. Na verdade, ele começa a explicar que conheceu a cantora num momento muito difícil,
quando ele tava doente, e a música da cantora meio que foi a salvação pra ele. E quando a mina confirma mais uma vez que ela gosta do bagulho, o protagonista fica totalmente de pau duro e começa a dizer o quanto a cantora é boa. Só que infelizmente, eles não puderam terminar a conversa porque o trem chega bem na hora que ele tava conversando sobre isso. Meio que ela tem que ir embora pra não perder a porra do trem, né? Só que antes dela ir embora, ele se apresenta pra ela e pede pra ela dizer o nome dela também. Basicamente, eles viram amiguinhos. Quando a mina chega em casa, ela vai tomar um banho e... caralho! E fica pensando sobre o nosso protagonista. Ela fica pensando se ele ainda gostaria da banda, da cantora. Se ele soubesse que a cantora, na verdade, é ela. Chama desse plot twist aí, rapaziada. No capítulo seguinte, a mina tá trampando no estúdio dela, quando de repente, chegam uns caras pra agendar um horário. Só que o safadinho não queria marcar só um horário. O cara pede o Insta dela na caruda, mano. Tá talaricando meu mano aqui ao vivo. E a mina, poucas ideias, já dá um fora nele, né? Os caras vão embora todo tristão. E chega o tio dela perguntando por que ela recusou o cara. Porque o tio dela pensava que o cara fazia o tipo dela. Ela responde pro tio dela que ela só recusou porque ela não gosta de conversar por telefone. O tio dela também avisa que as gravações das 10 foram canceladas, então ela pode voltar pra casa mais cedo, que ele vai cuidar do resto. Ela fica feliz porque ela vai poder chegar em casa mais cedo. Ou seja, a mina vai voltar pra casa mais cedo e ainda ganhou um presente. Só vantagem, meu parceiro. E corta pro nosso protagonista saindo do trabalho. Você já sabe o que vai acontecer. Quando o maninho chega na estação, ele puxa o caderno dele e vê que as notas dele tá ficando uma bosta porque ele tá todo cansado por causa do trampo. CCLT é foda. Mas felizmente, para melhorar o dia dele, ele encontra a mina do metrô. Só que ele fica um pouco triste porque ele percebe que ela tá carregando um chocolate de White Day. Basicamente, White Day, rapaziada, pra esses asiáticos safados, rapaziada, White Day é basicamente o dia que o homem vai dar chocolate pra mulher, já que no dia dos namorados é a mulher que dá chocolate pro homem. E por conta disso, o nosso protagonista fica todo triste. Ela percebe que ele ficou um pouco desanimado e acaba oferecendo chocolates pra ele, porque, segundo ela não gostava muito de doce. Só que, obviamente, ele não quer aceitar um chocolate que foi dado por outro cara. E então ela explica que esse chocolate, na verdade, foi o tio dela que deu pra ela, e isso acaba acalmando o nosso protagonista, que já tava em choque. Quando ele fica sabendo que o chocolate foi o tio dela que deu, o mano fica até feliz, aceita o chocolate, começa a comer e até divide o chocolate com ela. No dia seguinte, o mano vai trabalhar tão feliz que até a chefe dele percebe que ele tá sorrindo de orelha a orelha. O que uma mulher não faz na vida de um homem, né, rapaziada? E basicamente ele trabalha esse dia aí todo felizinho. Quando ele tá indo pra casa, ele já tá pensando se ele vai encontrar a mina do metrô. O cara tá apaixonado. Quando ele chega na estação, ele fica meio triste e decepcionado porque ele não vê ela lá. Ele até começa a dizer que ele ficou triste só porque ele não vai poder falar sobre a banda underground que eles gostam. Só que todo mundo sabe o motivo que ele realmente ficou triste, né, rapaziada? Mas pra surpresa de todo mundo, a mina do metrô aparece atrás dele, perguntando por que ele tava com essa carinha tão triste. Ela chega atacante perguntando se ele tava triste porque não ia ver ela. Ele acaba percebendo que ela tá um pouquinho animada demais e pergunta se ela tá bêbada. Ela acaba respondendo que terminou um projeto, então ela decidiu passar num barzinho pra comemorar. Quando eles iam começar a conversar de verdade, o trem dele chega e ele fica muito decepcionado porque ele não vai ter tempo pra conversar com ela. E como ele queria muito conversar com ela, ele tem a brilhante ideia de chamar ela pra tomar uma. E surpreendentemente, ela aceita. E enquanto os dois estão indo junto tomar uma, ela fala pro protagonista que se ela ficar bêbada, ele vai ter que cuidar dela. E não para por aí, ela chega perto do ouvidinho dele dizendo que se ela beber demais, ela dorme pelada. E isso acaba deixando o nosso protagonista extremamente envergonhado. Quando eles finalmente chegam no bar, o bar tá fechado, mano. E o prota já vai desesperadamente no Google procurar um bar perto pra eles beber. Ela fala que como tá ficando muito tarde, tá ficando sem opções já. Então ela sugere que eles dois bebam na casa dele, já que ele mora ali perto. Assim que ela entra dentro do apartamento, a primeira coisa que ela pergunta é se o nosso protagonista tem namorada. Porque segundo ela não queria ser confundida com uma amante. E depois que os dois já estão doidão de balinha, eles começam a conversar sobre banda. Quem puxou o assunto, obviamente, foi esse Neandertal. E como a mina tá ouvindo esse papo chato já faz 15 horas, ela fala que vai deitar enquanto escuta ele. O protagonista acaba respondendo que desse jeito ela vai acabar dormindo. E ela pergunta se tem algum problema dormir. Ele acha que ela só tá zoando e fala pra ela parar com essas brincadeiras. Só que ela responde que ela tá falando seríssimo. Só que no meio disso tudo, ela acaba percebendo que acabou com a última cerveja e pede pro protagonista comprar mais um pouco. Como ela vai passar a noite ali, ele pergunta pra mina se ela vai precisar de mais alguma coisa. Ela responde que ela vai precisar só daquela coisa, sabe? Quando o prota chega na loja de conveniência, ele fica pensando se aquela coisa é um absorvente realmente. Só que ao lado dos absorventes, tinha alguns pacotes de preservativo, o que acaba deixando o nosso protagonista, que já tava doidão, um pouco confuso. Quando ele volta pro apartamento depois de ter comprado tudo, ela já tá capotada dormindo na cama dele. Só que ela dormiu toda descoberta, sem nada. Então o nosso protagonista, que é um bom samaritano, decide
ir lá colocar um cobertorzinho pra ela dormir confortavelmente. Só que assim que ele chega um pouquinho perto pra colocar o cobertor, a mina puxa ele pelo pescoço e meio que começa a dar em cima dele, tá ligado? Só que ela acaba soltando ele, e quando ele percebe que ela só tava falando dormindo, ele fica muito envergonhado e vai dormir quietinho no sofá. E é basicamente assim que acaba o 6º capítulo. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima.